Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Rafael Pablo. Se você gosta de livros, de teologia e notícias do mundo evangélico, inscreva-se no canal, acione o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. No vídeo de hoje nós vamos comentar sobre o novo livro do reverendo Augusto Nicodemos, publicado pela editora Good Books. E estou falando de Avivamento, obra extraordinária de Deus, que eu recebi através do Clube Review. E será a minha primeira experiência com essa editora aqui, a Good Books. A obra possui a apresentação de Maurício Zagari, que também é o editor e eu acredito que também é o proprietário da Good Books. E conta com um prefácio do Hernandes Dias Lopes, um prefácio excelente, só para variar. Antes de entrar no conteúdo da obra, eu preciso fazer um apontamento quanto às minhas expectativas para esse livro. E não me venha com aquela ladainha de falar que não devemos ter expectativas quando escolhemos uns livros, devemos deixar o livro falar por ele, porque na verdade isso é pura conversa para boi dormir. Afinal de contas, o que fez escolher aquele livro para a leitura? O que fez você deixar todos os outros livros e escolher aquele? Com certeza, alguma expectativa nós temos quando escolhemos um livro para ler. No caso desse livro aqui, a minha expectativa se deu por causa do seu autor, afinal de contas é Augusto Nicodemos. E também por causa do seu editor, que é Maurício Zagari, que eu já tive alguma experiência de ler alguns livros, tanto ele como autor, também como editor. Se não me engano, ele assinava algumas obras lá da editora Mundo Cristão, e eu tive boas referências e boas experiências quando ele assinava como editor-chefe da obra. Então veja, eu esperava ver aqui o mesmo zelo e cuidado que eu vi naquelas outras obras que ele editou lá através da Mundo Cristão, se eu não estiver enganado. Além do mais, trata-se de um livro do Dr. Augusto Nicodemos, uma das maiores, se não a maior referência de pregação expositiva aqui no Brasil. Tendo essa combinação em mente, um ótimo editor e um excelente autor, minha expectativa para a leitura dessa obra não poderia ser maior. Afinal de contas, o que poderia dar errado? Então, comecei a ler a obra com toda essa empolgação e já fui surpreendido positivamente pelo prefácio do Hernandes Dias Lopes, o pregador reformado mais pentecostal do Brasil, que escreveu um excelente prefácio, mas que mais tarde demonstraria que talvez, e eu digo somente talvez, porque eu não tenho certeza, não posso confirmar com exatidão, talvez ele não tenha lido toda a obra. E isso é muito comum com esses autores mais conhecidos. Você não precisa ler uma obra do Dr. Augusto Nicodemos para indicar uma obra do Dr. Augusto Nicodemos. Então, a minha impressão é que o Hernandes Dias Lopes fez esse prefácio sem ter lido toda a obra, confiando, obviamente, tanto no editor como no excelente autor que publica a obra aqui. E eu digo isso porque parece que não casa muito bem o prefácio com o restante do livro. Parece que aquilo que ele fala no prefácio não é bem aquilo que vai ser desenvolvido ao longo do livro, apesar sim de que o Augusto Nicodemos toca em algumas coisas que podem fazer ali conexão com o prefácio, mas é uma parte muito pequena da obra. Então o prefácio ficou um pouco deslocado da obra como um todo. Por isso que eu digo, talvez, e somente talvez, o Hernandes Dias Lopes não tenha lido todo o livro e tenha indicado, afinal, confia cegamente no Dr. Augusto Nicodemos, algo que, como eu disse, não critico. Mas vamos então ver o que ele escreveu nesse prefácio, que HDL, para os íntimos, nos revela como características ou sinais de um verdadeiro avivamento. Segundo ele, as marcas de um verdadeiro avivamento são: primeiro, uma volta às Escrituras; segundo, um retorno à oração; em terceiro lugar, um regresso à santidade; e por último, uma retomada da ênfase na evangelização. E aí, nesse sentido, ele vai dizer que não importa o quão barulhento, quanto choro, ou mesmo quantos sinais e maravilhas nós temos em um local, se esses elementos, escritura, oração, santidade e evangelização, não estiverem presentes, não teremos um avivamento genuíno. Teremos apenas uma reunião com muito barulho e choro. Após esse excelente prefácio, o Dr. Augusto Nicodemos começa então nos relatando a essência do avivamento. Nós somos informados que a Bíblia não utiliza especificamente a palavra avivamento, mas as palavras renovo ou renovação são encontradas nas Escrituras e podem ter significado semelhante àquilo que eu e você denominamos avivamento. O argumento inicial é que avivamento é algo que aconteceu durante toda a história do povo de Deus, no Antigo Testamento, em Israel, e no Novo Testamento, na Igreja. Avivamento nunca foi produzido por vontade humana, mas apenas pela vontade soberana de Deus. E aí está uma péssima notícia para os produtores de mega eventos gospels que acreditam que basta ter milhares de pessoas reunidas em um local
que isso pode ser chamado de avivamento. Para fundamentar seu argumento, o autor, e lembre-se, nós estamos falando aqui de Augusto Nicodemos, faz uma breve e interessante exposição do Salmo 85, além de utilizar outras passagens das Escrituras. E está aqui um ponto forte desse livro, a exposição que o Dr. Augusto Nicodemos faz dos textos bíblicos que ele cita. É sempre prazeroso ver o Dr. Augusto Nicodemos expor um texto das Escrituras. Então, após introduzir esse assunto, o autor nos leva a uma viagem panorâmica no Antigo Testamento para exemplificar diversos avivamentos que Deus derramou sobre o seu povo nesse período. E nesse ponto, se prepare para ser surpreendido por passagens que você provavelmente já leu, ou pelo menos já ouviu falar, mas que nunca imaginou tratar-se de um avivamento. Outro ponto interessante desse livro, outro ponto positivo, você vai ver passagens ali no Antigo Testamento que talvez você nunca imaginou tratar-se de avivamento. Temos exemplos de avivamento na época de Jacó, no livro de Juízes, avivamento nos anos de Otoniel e Samuel, mais alguns avivamentos no período dos reis e os já conhecidos avivamentos de Esdra e Neemias. Mas agora eu preciso fazer um apontamento de discordância com a obra. E eu sei que nesse momento você está aí rasgando as suas vestes, falando, meu Deus do céu, ele vai falar mal do livro do Dr. Augusto Nicodemos. Quem é esse rapaz para falar isso? Da onde ele veio? Vai fazer primeiro alguma coisa interessante antes de criticar o livro do Dr. Augusto Nicodemos? Muito bem, sabendo de tudo isso, eu queria ter o benefício da dúvida e que você me acompanhasse no raciocínio que eu vou apresentar. Afinal de contas, eu vou criticar o Dr. Augusto Nicodemos? Sim e não. E eu vou explicar muito bem esse ponto para que não haja dúvidas. Apesar do livro não trazer a informação de que se trata de transcrições de mensagens pregadas pelo reverendo Augusto Nicodemos, eu posso apostar que esse é o caso desse livro aqui. Durante a leitura, dá para perceber que os capítulos são mensagens pregadas pelo autor e que o livro seria então as transcrições destas mensagens. E aí eu devo dizer que infelizmente essa adaptação da mensagem pregada para o texto transcrito tem sérios problemas nesta obra. Durante a leitura, não é difícil perceber que determinadas passagens deveriam ter sido melhor explicadas ou melhor desenvolvidas para o público que tem apenas o texto para entender os argumentos apresentados. Em uma obra que trata de transcrever mensagens ministradas oralmente, os editores precisam entender a limitação do leitor que possui apenas o texto para compreender todos os argumentos apresentados. Enquanto que na pregação nós temos a fala, a entonação da voz, gestos corporais, pausas intencionais e toda uma gama de atributos que nos ajudam a compreender os argumentos e nos revelam a intenção do pregador. Existe então uma grande diferença entre uma pregação e a transcrição nua e crua daquilo que foi pregado. Dessa forma, no processo de transcrição da mensagem, faz-se necessária uma boa e rigorosa adaptação para que aquilo que foi dito com auxílio de todas aquelas ferramentas que eu citei anteriormente, lá as entonações de voz, pausas, gestos, o texto publicado tem que ficar claro e o leitor não pode ter aquela sensação de que está faltando alguma coisa, de que não compreendeu a completude do argumento apresentado. E ao meu ver, isso não foi feito aqui. Em determinadas passagens, o leitor terá a sensação de que o argumento não foi bem elaborado ou que falta alguma coisa no texto para um melhor entendimento. Não é algo que torna a compreensão da obra impossível, longe disso, mas me provocou um certo incômodo por diversas vezes. Infelizmente, esse não é o único problema dessa obra. E antes que você decida não ler esse livro, por favor, eu peço que você fique até o final do vídeo, porque talvez eu ainda consiga te convencer a ler o livro, mesmo com todos esses problemas que eu vou relatar. Um outro ponto que eu tenho que apontar é quanto à diversidade do significado da palavra avivamento contido nessa obra aqui. Eu acho que eu tenho ficado muito chato com essas questões de significados das palavras. As palavras não deveriam ter significados distintos dentro de uma mesma obra literária. É certo que isso pode confundir o leitor, e para mim foi isso que aconteceu aqui. Veja, quando nos dispomos a ler uma obra que trata sobre o tema avivamento, é muito provável, e eu diria até imprescindível, que estamos falando daquele período onde nós temos um excepcional manifestar de Deus. Normalmente, esse período é marcado por conversões em massas, ou pelo menos por conversões acima da média. É claro que conversões não são o único fator, mas eles sempre estão presentes naqueles períodos que nós denominamos de períodos de avivamento. Então veja, a obra tem 7 capítulos. Destes, apenas 3 utilizam a palavra avivamento com esse significado, de períodos extraordinários onde Deus age de maneira extraordinária, conforme o subtítulo do livro.
Os outros capítulos são voltados àquilo que o autor denomina de avivamento pessoal. E aqui eu posso dizer que, é claro que se você estivesse lá na igreja onde o Dr. Augusto Nicodemos ministrou as palavras contidas aqui, e falou, por exemplo, sobre avivamento pessoal, você entenderia o que ele quer dizer com isso e faz todo sentido dentro do contexto que ele estava ali apresentando. Mas para um livro que promete abordar o assunto avivamento, que tem como subtítulo Obra Extraordinária de Deus, eu acredito que esse tipo de confusão pode levar efetivamente, e me levou, a uma expectativa diferente que foi frustrada com a abordagem de um conteúdo que está mais para a vida cristã pessoal do que por aquilo que entendemos comumente como avivamento. Então aqui nós temos uma obra que passa a maior parte do tempo tratando sobre a importância de uma vida cristã efetiva, em que o crente tenha consciência de se manter avivado em seu cristianismo, do que realmente falando sobre aqueles períodos que eu e você provavelmente entenderíamos como avivamento. Como explicar uma obra sobre avivamento que não discorra sobre reforma, por exemplo, ou sobre o avivamento da Rua Azusa? E mesmo quando cito o avivamento nos dias de Jonathan Edwards, é de passagem e sem qualquer aprofundamento. Acredito que esse apontamento que eu acabei de fazer se deve, mais uma vez, à falta de um cuidado maior em selecionar as pregações que seriam transcritas na formação desse livro. A impressão que eu tenho, e eu só posso falar, obviamente, por causa da minha impressão pessoal, é que ao escolher as pregações que seriam transcritas, bastou que a palavra avivamento tenha sido utilizada para que a pregação fosse escolhida como parte integrante da obra. O problema é que nas diversas pregações o reverendo utiliza o termo avivamento de formas diferentes. Ora para indicar avivamento históricos, no sentido do período de grandes conversões, ora para falar sobre um arrependimento e volta da igreja ao verdadeiro cristianismo. Em alguns momentos o termo é utilizado para falar sobre um despertamento individual do cristão, ou mesmo sobre a manutenção de uma vida cristã efetiva. Veja, 4, 5 significados diferentes para avivamento numa obra que promete tratar sobre avivamento. Assim, não dá para colocar todas essas pregações dentro de uma única obra, pois sem a devida contextualização que uma pregação traz, ficaria bastante confuso, como de fato ficou aqui. Outro problema da obra, e sim, nós temos mais um problema na obra aqui, é a falta de conexão de um capítulo com o outro. Não é uma obra em que os capítulos conversam um com o outro, tornando o livro coeso. Com exceção, talvez, dos capítulos 1 e 2, que conversam entre si, e dos capítulos 5 e 6, que também conversam entre si, mas eles mesmos não conversam com os demais capítulos da obra. Por exemplo, o 5 não conversa com 1, nem com 3, nem com 4. Então, nós temos uma obra entre capítulos que não se conversam. Mesmo assim, por incrível que pareça, ao final do vídeo eu vou indicar a leitura desse livro e eu gostaria que você tivesse paciência, porque eu vou te dar boas razões também para ler esse livro. E um último apontamento que eu gostaria de fazer é quanto ao uso do termo avivamento para se referir a um período extraordinário de conversão. E aqui utilizo o termo conversão no sentido de um ímpio não cristão reconhecendo o seu estado de pecador e se achegando a Cristo para a sua salvação, ou seja, aquela conversão clássica também utilizada aqui, o significado clássico da palavra conversão. E ao mesmo tempo o termo avivamento também é utilizado para simbolizar um retorno da igreja aos caminhos do Senhor, ou seja, pessoas já redimidas pelo sangue do Cordeiro que se afastaram temporariamente das doutrinas cristãs. Então, avivamento é utilizado nesses dois significados também, além de todos aqueles outros. Ao meu ver, o melhor seria ter utilizado o termo avivamento apenas para o período extraordinário de muitas conversões e utilizar o termo reavivamento para aqueles outros períodos onde a igreja é marcada por um revigoramento espiritual. Nesse sentido, um avivamento é sempre precedido por um reavivamento. Primeiro, a igreja de Cristo se reaviva na palavra de Deus, na oração, na santidade, no evangelismo, e só depois, se for vontade soberana de Deus, acontece o avivamento, pelo menos naquele significado mais clássico. Vou exemplificar como a utilização da palavra avivamento em seus diversos significados diferentes deixou essa obra confusa e até mesmo contraditória. Depois de nos capítulos 3 e 4 o autor defender que o avivamento é um despertar pessoal e individual do cristão, veja o que o próprio autor diz no capítulo 7, lá na página 109.
A notícia de um verdadeiro avivamento nunca fica restrita apenas ao local onde ele ocorre. Na verdade, se observarmos a história da igreja, vemos que, na época em que não havia mídia eletrônica, a ação divina em determinada cidade se tornava notícia que se espalhava muito rápido. E aí ele cita o exemplo do avivamento nos dias de Jonathan Edwards. Fica claro que neste trecho aqui, diferente dos capítulos anteriores, a palavra avivamento é utilizada no seu sentido mais comum e conhecido no meio evangélico, e não como sinônimo de renovo individual e pessoal. Muito bem, mas feito todos esses importantes apontamentos sobre a obra, por que eu ainda recomendo que você leia este livro aqui? Vou te dar alguns motivos. Primeiro, porque se você já viu esse vídeo e já sabe como o livro vai tratar o assunto, isso faz com que você não tenha sua expectativa frustrada como eu tive. Na verdade, você já vai totalmente preparado para o que vai encontrar aqui. Em segundo lugar, porque apesar dos problemas apresentados, e como eu disse anteriormente, eu acredito que a maioria desses problemas poderiam ter sido evitados se a editora tivesse um cuidado maior na preparação dessa obra, ainda assim vale a pena ler os capítulos como se fossem uma seleção de pregação do reverendo Augusto Nicodemos. Afinal, em cada capítulo nós temos uma demonstração da já conhecida excelência do autor em expor textos bíblicos. Destaque, por exemplo, para uma exposição que ele faz do livro de Romanos, sucinta, objetiva e esclarecedora. Considerar os capítulos individualmente, sem esperar que eles se comuniquem entre si, vai fazer com que você aproveite muito mais a leitura dessa obra. Mesmo eu tendo a minha expectativa frustrada na obra como um todo, os capítulos individualmente me surpreenderam e trouxeram diversos pontos para a minha edificação da vida cristã. Assim, a leitura não foi um desperdício de tempo, longe disso. Foi frustrante por causa dos problemas que eu apresentei? Foi, mas também foi edificante por causa do aprendizado individual de cada capítulo. E por esse aspecto, a obra vale a pena ser lida. Avivamento, obra extraordinária de Deus, escrito por Augusto Nicodemos e publicado pela Good Books, é um livro que não ajudará muito para os interessados em saber sobre avivamento, pelo menos para aqueles que querem saber sobre o avivamento no sentido mais utilizado da palavra, mas que se lida como uma seleção de sermões de um grande pregador, pode trazer grande benefício para a sua vida espiritual e também para a sua vida como leitor. Então, essa é a minha avaliação, a minha resenha do livro Avivamento. Ficou interessado no livro, como eu disse? Ainda assim eu recomendo que você leia como uma seleção de sermões. O link estará lá embaixo na descrição desse vídeo. Se você gostou desse vídeo aqui, por favor não esqueça de deixar o seu like. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.